Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a bordo do Asas Podcast. Vamos dar início a mais um episódio. Hoje a gente tem um ilustre convidado, mais um aí. Vou falar um pouquinho sobre o currículo dele aí. Ele tem só de aviação 45 anos. Ele tem passagem pela Embraer, Asas do Socorro, TAM, Sana, Agroaérea, entre outras empresas aí. Só de Força Aérea Brasileira são 26 anos de experiência. Ele trabalhou na Escola de Oficiais Especialista da Aeronáutica, coordenou cursos de formação, foi professor de Ciência e Tecnologia de Manutenção Aeronáutica, mecânico de manutenção de aeronaves. A lista é extensa aqui. Esse é só um pedaço do currículo dele. Apresento a vocês aí, Marco Berzaghi. Obrigado, Marquinho, pela presença. É isso aí, Paulinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, de coração o convite da Asas Podcast. E é um prazer estar com vocês aqui e, à disposição para qualquer pergunta. Fala aí, Beraldão. É isso aí, Marquinhos. Seja bem-vindo. Beraldo, Obrigado pela presença, muito viu? obrigado você também pelo convite. Eu fico muito contente quando eu venho para a Americana aqui, eu encontro somente amigos. Aliás, em Americana eu não tenho nenhum inimigo, só tenho amigos aqui, graças a Deus, viu? Que ótimo. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de aviação hoje, né, Beraldo? É isso aí. Contar um Tem pouquinho muita história boa para dessa contar, né? experiência sua com Força Aérea, depois aviação geral, né? Na área de manutenção, que sempre foi a sua área de atuação, né? Exato. E vamos falar sobre aviação. Vamos lá. Então, É isso aí. Onde manda ver. iniciou, Marquinhos? Bom, foi assim. A vida iniciou ali na aviação quando eu estava com 15 anos de idade. O meu pai, ele levava eu para as festas no Campo de Marte, naquela época, né? Morava em São Paulo? Morava em São Paulo, morava ali em Santana, e a gente descia, estava muito perto ali do campo, e eu ficava vendo os aviões. Aí, sabe aquele moleque assim, embasbacado, né? Com 12, 13 anos de idade, a boca caía, o queixo, né? Ficava olhando aquilo, falei, meu Deus, que coisa bonita. Tinha duas coisas que eu gostava, Beraldo e Paulinho. Tinha duas coisas que eu gostava. Primeiro era ver a exibição de cachorro da Polícia Militar. Que bacana. Legal. E segundo era ver a aviação. Mas aí eu fui eu colocando para esse lado. E naquela época, meu pai nunca foi militar, minha mãe era professora, mas eu tinha aquela coisa gostosa de ver os aviões ali. E o meu pai, parece que ele puxou essa linha, ele falou, pô, se o cara está se interessando, né? Naquela época, a simplicidade dos nossos pais e o trabalho dos pais era uma coisa assim, digamos, meio que diferenciado. Porque o Brasil vivia momentos difíceis, né? Na década ali, entre 70 e 80 e tal, mas a gente não via isso porque nós éramos crianças, né? E eu fui gostando daquela situação e meu pai falou, poxa, se você... E outra coisa, eu achava bonito, não era só o caso da aviação, era de ver o pessoal fardado, vai vendo, né? Então o pessoal ali fardado, chegando para trabalhar, falei, poxa, acho que isso, sei Essa lá. disciplina, né? Credibilidade. Exatamente. E eu estudava numa escola muito boa, no colégio Dr. Otávio Mendes, e ficava muito perto do Campo de Marte. E de vez em quando a gente descia a ladeira da Voluntários da Pátria, e eu ia lá para ficar vendo avião. Bom, para resumir, eu acabei entrando num curso, né? Acabei prestando prova para as escolas militares, né? Comecei a me apaixonar por isso. Eu era meio CDF, né? E aí eu acabei entrando para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e passei também para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, né? Mas eu queria aeronáutica. Então, ainda passando na prova aqui para Campinas, para a SpaceX, eu acabei indo para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, EEAR, lá em Guaratinguetá. Ah, em Guará. Em Guará. Ali eu acabei entrando para o escalão da Força Aérea Brasileira, acabei formando muito jovem. Eu vim fazer o meu estágio, para você ter uma ideia, quando eu acabei de fazer a Escola de Especialistas de Aeronáutica, o meu estágio foi no PAM-SP, no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Veja que coincidência. Era em Marte também, Voltou, né? né? Voltei para lá, em Marte, no campo de Marte. E era uma coisa interessante, porque naquela época, a gente que estava dentro da escola, porque assim, a escola militar, dentro da Força Aérea, ela é uma escola militar, mas a sua parte técnica de formação, ela envolve muito mais tempo em horas de instrução
do que realmente a parte militar, né? Então, nós éramos militar porque estávamos dentro da Força Aérea, mas a evolução da parte técnica era muito maior. Bom, só para você ter uma ideia, no tempo, né, de formação, nós tínhamos ali umas 2, 3 horas de formação militar. E era integral? Era integral, não Integral. podia sair. Nós chegávamos lá, era interessante. Eu ia de viação Pássaro Marrom, lembra? Viação sim, Pássaro sim. Marrom ainda tem ainda. Ainda tem, Ainda tá? tem, né? Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Então, e era assim, cara, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Eu não sei qual que é o tempo que a gente tem, Não, mas, Não, né? tranquilo. Aqui Mas não tem tempo. Mas foi assim, era interessante, porque quando eu passei, eu fiquei contente, né? Contente. Daqui a pouco eu volto naquele assunto. Eu voltei e fiquei contente. Falei, pô, passei agora, vou chegar aqui. Cara, no primeiro dia que eu saí de casa, que eu deixei papai e mamãe lá em casa, e cheguei na escola de especialista, deu uma dor no coração, vontade de entrar no ônibus de volta e Sim, correr de novo voltar. para casa. Cara, é incrível, né? Como é que você... Mas o tempo vai apegado, passando. né? A Nossa, família. com certeza, né? Você é filho único, Marquinhos? Não, tem a minha irmã, é o que eu ia dizer. É eu e minha irmã, pai e mãe. Mas a gente sempre muito juntos, Sim. né? A minha mãe foi a mesma coisa que dá uma facada no coração dela, coitada, que é Tadinha. viva até hoje, graças a Deus, o pai também. Mas para ela foi uma, né? Sim. E ficar longe, a gente... eu entrava naquele ônibus, ia para a escola, já ia assim com o olho caído, né? Mas daqui a pouco, Chegava lá, já dava uma animadinha. por quê? Porque tinha rapaziada. Foi fazendo amizade. Foi. Eu era o aluno bebê, eu era muito novo, né? Então, só tinha um cara mais novo do que eu na escola. E depois eu era o segundo. Você veja, com praticamente, na minha turma, quase 400 caras, Sim. né? Nossa. Então, e aí você vai fazendo aquela amizade e tal. Como eu estava falando, a instrução militar era pouca, mas a instrução técnica na área da aviação era muito grande. O foco era a instrução técnica. O foco era essa. E lá, eu não sei se você. A escola de especialistas da aeronáutica, eu vou fazer uma propaganda aqui para a Força Aérea, porque merece, né? Muito. A escola de especialistas da aeronáutica, cara, sem dúvida nenhuma, é a melhor escola de formação técnica em aviação do Brasil. E eu vou falar mais. Eu falei do Brasil, né? Uhum. Eu acho que não é só isso, não, cara. Nós estamos muito na frente. Eu acho que a Escola de Especialistas da Aeronáutica é uma das escolas técnicas em aviação melhores do mundo. É um orgulho, né, Marcos? Marcos? Bacana. É muito orgulho, é muito orgulho. O cara que se dedica ali dentro, ele sai muito preparado. bem, muito preparado. Mas tem que se dedicar, porque tem cara que leva com a barriga. Tem Você sabe? conteúdo. Tem conteúdo. Se o aluno o aluno se dedicar, vai sair de lá um excelente profissional. Eu até acho, o Paulinho, que a formação, ela depende muito do aluno. Não importa Sim. se você tenha qualquer tipo de escola, né? Sim. Se o cara tem aquela vontade de estar lá em cima um dia, vontade de vencer, e ele levar Dedicação, né? a dedicação, não é eu digo que a dedicação é o principal fundamento, não é nem complemento. Não. É o fundamento, né? Que é o que aconteceu com a gente na escola. Enfim, até chegar no PAM-SP de volta, aonde eu estagiei, e é claro que a gente sempre queria uma aviaçãozinha melhor. Se você for trabalhar em escola depois de formado, vai ser um pau danado. Imagine sair da escola de especialista e ir para a academia da Força Aérea, cara. Nossa. O dia inteiro. Bicho pegando. Então aí eu falei, bom, acho que eu vou... existia aquele negócio da aviação de caça. Pô, mas a base aérea de Anápolis é longe pra caramba e tal. Mas, cara, não teve jeito, cara. Eu gostei tanto da coisa que eu falei, quer saber, cara? Eu Vou pra lá. Pra base aérea de Anápolis, né? E como que era essa transição? Ó? Pô, ela Tinha foi... que pedir... Não, seria por média. Ah, Por tá. média. Então, Você escolhe. Você escolhe. Então, por exemplo, no GTT, Grupo de Transportes, né? O GTE, Grupo de Transporte Especial. E de mais a mais, eu era mecânico, né? Era QAT-MAN, Quadro de Artífice Mecânico de Aeronaves. Quadro Artífice Mecânico de Aeronaves, QAT-MAN, né? Uhum. Então, quando eu saí nesse quadro, que eu me envolvi bastante em estudo, porque eu queria ser mecânico. Eu tinha 3 opções. E eu coloquei primeira opção mecânico, segunda armamento, né? Que o armamento era bom, porque ganhava 40% a mais, tal. Mas eu falei, pô, mas espera aí, mecânico, eu tenho uma profissão o resto da vida, né? Então, estando nos escalões da FAB ou fora,
eu teria uma profissão, Claro. né? Tem Então, eu como falei, dar não, uma continuidade, né? eu falei, pô, vou Dá pra trabalhar usar com como isso. civil. E foi gostoso. E eu já gostava muito de carro, aquela coisa toda, moleque, né? Então, aí eu falei, não, vou me especializar aqui nessa área. E, cara, hoje, naquela época, a gente não dava tanta atenção para isso, sabe, Paulinho? Porque a gente, assim, quando fala moleque, moleque num bom entendimento. Claro. É idade jovem, idade né? jovem, Sem experiência, sem sem experiência e tal. maturidade. Você não dava. Mas hoje eu vi que, graças a Deus, né, Deus iluminou de ter a coisa certa. Fazer a escolha A correta. escolha correta. Aí saí de lá, estagiei no PAMA SP e acabei depois indo para base aérea de Anápolis, a BAAN, base aérea de Anápolis, ali na base aérea foi aonde eu aprendi muita coisa, né? Já fui direto, eu estagiei no Mirage no PAMA SP. Nossa. Estagiei no Mirage, porque o PAMA SP era onde se fazia a revisão geral do F-103 Delta e Eco, né? O F-103 era no PAMA SP. Então ele era desmontado, colocava tudo dentro do Hércules. E trazia pra. O Hércules trazia para cá e fazia aqui. Então eu estagiei nele. Então quando eu saí daqui, eu já saí direto para a base aérea de Anápolis, né? Onde eu fui Para trabalhar. o pessoal saber se essa sigla que você disse é a numeração do motor? O F-103 é o F de Fighter, né? Caça, 103 é o modelo do desenho no Brasil. Aquele desenho 103, o F-103, ele é o Mirage. Então, essa é a colocação que a gente coloca. Por exemplo, o Mirage 2000 era F2000, né? Sim. O Mirage 3 é F-103. Na disposição D, ele era biplace. E na disposição E, ele era monoplace. E vocês faziam tudo ou só célula ou motor? Então, chegando lá, eu fui para o GSM, Grupo de Suprimento e Manutenção. Né, onde Isso eu já passei- em Anápolis. Já em Anápolis. Né? Então, passei ali no Grupo de Suprimento e Manutenção. No GSM, eu comecei a trabalhar. Existem alguns. Como que é o plano de manutenção? E aí já é interessante que já começa a comparar com a aviação civil. Né? Como que é o plano de manutenção dentro da própria Força Aérea, no caso especial da base aérea de Anápolis, no GSM, Grupo de Suprimento e Manutenção? Existe manutenção de primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão e quarto escalão. Nossa, mas o que é isso? É a mesma coisa que inspeção de pós-voo, 25 horas, 50 horas, 500 horas e 1.000 horas. A inspeção de quarto escalão é 1.000 horas. A inspeção de terceiro escalão, 500 horas. Né? Segundo escalão, 100. E primeiro escalão é aquela 25, 50 horas. O avião acabou de voar, faz aquele pós-voo. Né? Então eu fui direto para a manutenção de segundo escalão, que é aquela braba. É a 100 horas. É aquela que, cara... mas o avião está disponível. Não, olha, como é que está o Mirage 4914? O 4914, detalhe, prefixos na Força Aérea Brasileira não são letras, são números, né? Como é que está o 4914? O 4914 tem 500 horas disponíveis de célula, mas o motor vai estourar daqui 2 horas. E como é que está o 4913? É ao contrário. Então tira o motor do 13 e coloca no 14. Olha só, interessante. Cara, Faz um isso conjunto é- melhor. não, mas assim, era legal, era muito gostoso, né? A gente, às vezes, ficava puto, né? Desculpe da expressão, a palavra puta. Mas o que acontece? A gente ficava assim, chegava lá 8 horas da manhã, e quando pintava uma situação dessa, Paulinho e Beraldo, Não tem hora pra sair. não tem hora para sair. E tinha cara fazendo faculdade, tinha cara que estava completando a escola, a formação. Cara, então, chegava lá o tenente, falava, ó, novinho, vocês vão ter que ficar aí hoje para poder trocar o motor do 14 pro 13 e do 13 pro 14. Pronto, cara, acabou. Esquece que ali você já não vai mais embora, né? Mas essa é a parte militar, né? Sim. É por isso que funciona em cima daquele certo critério, né? Então, olha, vai ter que ficar. Existem as equipes. É aí Ó, que aquelas 3 horas de treinamento militar Exatamente. é pra esses momentos aí. Isso. E ali foi passando o tempo. Né? Eu fui ficando. E aí o grande detalhe, você vê como é que a gente gostava, né? Eu ficava no expediente na base aérea de Anápolis, e quando terminava o expediente, muitas vezes eu saía de lá, parecia rato de aeroporto, ia para o aeroporto municipal de Anápolis. Né? Eu saía dali, daquela aviação, né? Eu fui muito feliz, porque quando eu estava lá, onde começou a parte da aula,
para mim começar a dar essas aulas, tal, que hoje poxa, o Marquinhos é professor, tal. Mas de onde que veio isso? Bom, primeiro que a mãe era professora. Mas nós fizemos o curso do Mirage fora. E aí, o que que acontece? Uma vez o comandante da base aérea colocou todo mundo dentro da sala de aula. Olha como é que começa a história, cara. É brincadeira, parece um negócio de louco, mas é coisa de Deus, não tem jeito. E perguntou assim, ó, quem é que se interessa a ser monitor / instrutor para ministrar o curso do Mirage aqui na base aérea de Anápolis? É o Mirage no Brasil, né? Aí um olhando pro outro, tal, o auditório meio cheio. Aí de repente Ninguém levanta a mão. aí eu fiz assim com a mão, ó, fui fazendo assim, ó. Antes que você começar a levantar. Onde Eu eu vou me meter, eu- né? Mas eu Então- quero. Então eu falei, pô, a partir daquele momento, nós começamos a dar aula, e era uma coisa muito significante, porque no início, eu era sargento, né? E tinha tenente ali que ia ter aula com a gente, capitão, tenente. O cara ia assistir a aula para nós. Era uma situação estranha, porque eu, como sargento, passando e ministrando uma aula para um oficial Superior, né? superior, então a gente ficava assim, né? Mas e a base aérea sempre teve hierarquia. E era O plano militar, normal, militarismo, né? Tem a hierarquia. Mas ali a gente começava a fazer os amigos. E era interessante porque sempre tem aquele cara que é mais, né? Mas, como tem sargento que é bobo, também tem Sim. muito oficial que é bobo, né? O cara... Todo lugar tem um Tem, bobinho. sempre tem, né? Isso eu não tenho nem vergonha de falar, e falo mesmo porque é assim, né? Hoje eu já estou na reserva mesmo. Então, né? Então, o que que acontece? Nós fazíamos amigos. E tem um cara que é provavelmente amigo de vocês, eu acredito, vocês devem conhecer, é da família Franciscângeles, aqui de Americana, né? Eu acho que tem até um irmão dele, eu acho que é Batu, que chama, não sei se é. Sim, Batu. É acho Batu, que eu sei, Batu, que é irmão do Franciscângeles, que foi o comandante, né? Da aeronáutica, o comandante do Cefa, da Secretaria de Finanças da Força Aérea Brasileira. Né? E que foi o meu amigo, Franciscângeles, naquela época, ele foi meu amigo, né? Quantas vezes, o Franciscângeles era grandão, então eu sabia que ele era de Americana e ele era um cara muito legal, era capitão. Naquela época ele era capitão, né? Você vê, chegou até tenente brigadeiro, né? E o Batu é um cara muito legal O também. Batu é fora de série. Eu conheci o Batu, estive com ele, inclusive, naquela época de Hangar 5, Beraldo. Sim. Né? Foi aonde eu conheci o Batu e foi aonde eu fui saber, eu não sabia, que ele era o irmão do Franciscângeles, né? Que é o sobrenome dele, né? Então, mas aí eu falei, cara, não acredito, que mundo pequeno, né? E o pessoal fazia aquela união. E eu passei a dar aula. Naquele momento que passou a dar aula, foi aonde eu me encantei por essa situação, é onde eu vim parar. Dando aula ali dei aula em São Carlos, aqui em Campinas, na Proflight até hoje, né? A gente continua ainda como coordenador na Proflight, do Marcelo Penteado, do Marcelo, você que eu conhece. falei que Sim, vai trazer tem ele que aqui. trazer Um cara ele muito aqui. legal. Nossa, o Marcelo é um cara A escola dele é demais. É um um cara exemplo, exigente, exemplo. Você sabe, Sim. parte de comissário. Aliás, as comissárias do tempo da presidente, da Dilma, a formação foi pela Proflight, né? eles que formaram. Bacana. Formaram as comissárias da Dilma, né? Isso. Da presidente, ela queria as mulheres e foi a formação. Presidenta? Presidenta. É isso daí. Mas Dói. enfim, Dói o ouvido. depois de FAB, rato de aeroporto, acabei passando pela Asas de Socorro. Incrível, se vocês quiserem, eu posso contar algumas, né? Se for falar de quartel, a gente fica até amanhã. Agora Você que Que manda. é história aí. Vamos contar a história. se for ficar de quartel, rapaz, ó, o quartel, Asa de Socorro é um Asa de projeto Socorro bacana também. é né? fantástico. Depois que eu saía dali da base aérea, né? A base aérea, quando a gente ficava muito, muito puto quando tinha que fazer serão, que militar não ganha hora extra, militar tem que fazer O serão. que é serão? Serão é a hora extra, mas militar não existe hora extra. Por exemplo, Você faz, mas não ganha. não ganha, não ganha. Se, por exemplo, eu falo assim, eu sou capitão, né? E eu cheguei até a comandar a equipe, então eu chegava, olha, Beraldo, hoje você vai ter que ficar aí. Paulinho, você vai ter que ficar aí também, tá? Ô, mãe, não existe isso. E você não vai ganhar nada por isso.
E pode ser que você entre no serão, o expediente terminava entre 4h30 e 5 horas. Já emenda com outro dia. Já emenda contra o dia. O pessoal estava chegando para trabalhar 8 horas da manhã, você estava saindo, Que delícia, hein? né? Aí você imagina uma situação dessa, né? Então, não tinha jeito. Mas o serão deixava a gente meio, sabe, o cara ficava meio, pô, eu bem Meio hoje, puto. né? Meio puto. Mas existia, e não tinha o que fazer, né? E isso acontece no meio militar, claro, até hoje. O cara tá ali porque ele quer, então ele vai ter que se submeter a isso daí, claro, né? Dependendo da situação. Mas de uma certa forma, depois você acostuma, e você vai ficando mais antigo. Você vai começando a entender os porquês, né? Exato, né? E a antiguidade, por exemplo, quando eu falo antigo, não é da idade, é o Sim. antigo de casa, né? Sim. Então você vai ficando dentro da FAB ali, você vai ficando mais antigo, você já começa a comandar, tal, não sei o que, já fica um pouco mais light, e isso É natural, né? é natural. Mas a asas de socorro. Eu saía da base e ia para lá. Tanto que depois que eu deixei a Força Aérea, ainda eu passei pela asas de socorro, né? Cara, em praticamente 4, 5 anos de asas de socorro, entre o tempo que ainda eu estava na FAB, ia lá, e depois acabei trabalhando junto com eles, eu nunca aprendi tanto na minha vida. Porque a gente fala assim, existe a formação especializada num determinado tipo de avião. Então, o Marco, o que o Marco era? O Marco, ele era mecânico de miragem, né? Depois disso, mas o miragem e tal. Cara, uma vez que você se especializa naquilo, ele passa a ser um avião comum. É o que eu totalmente, costumo dizer, mexer em uma máquina só a vida toda, teoricamente é fácil. É fácil, né? Você É aprendeu, fácil. fez o curso dela ali, Eu beleza. eu acabei fazendo alguns cursos por fora, pela formação própria. Então, fizemos o curso, até a turma lembra a minha turma lá, fizemos o curso do AT-26, que é o Chavante, fizemos o curso do Mirage, fiz o curso do Búfalo, fiz o curso do H1H, fiz o curso do H13, o Bolha, né? E vários motores. Tá currículo, cara. Então, Que que pariu. isso, cara? Nesse aí, nesse não tem nada. Aí, depois que eu fui para a Asa de Socorro, a Asa de Socorro, para quem não sabe, ela é uma missão, né, evangélica. Eu era católico, sempre fui, mas eles me É respeitavam uma muito ONG, né? nisso. Exato. É a MAF, é a Mission Aviation Fellowship, Ok. né? Mas ali foi assim, eu posso dizer para você que foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Em 4 anos de trabalho, 5, dentro da Asa de Socorro, eu só tinha americanos ali dentro, Sim. né? Cara, até para apertar um parafuso, né, um parafuso sextavado, para apertar ou tirar o torque, ele usava a parte estriada da chave combinada. Depois que tirava o torque do parafuso, é que ele colocava a parte da boca para poder tirar. Então, você veja o detalhe dos americanos trabalhando. E o detalhe, hein? Na Asas de Socorro, todo piloto é mecânico. Né? Não Que quero dizer legal. que todo mecânico seja piloto, mas todo piloto Piloto. é mecânico. Né? Eles são mecânicos. Então, eu conheci ali o Eduardo Titcombe, foi um baita de um professor. Brian Robert Wood, que inclusive trabalhou aqui em Viracopos, ele veio para cá por uma das empresas grandes, eu não me recordo se foi a Azul, se foi a TAM, que acabou contratando o Brian, né? Ele veio para cá, americano, uma calma para trabalhar. Ele era daqueles caras que a fenda do parafuso tem que ser preenchida por 75% da chave. E aí se for menos. E quando eu estava ali com ele, eu comecei a ver essas coisas, né? E, cara, o que eu gostava de fazer não era ficar atrás de mesa no papel. Eu queria ser graxeiro. Pôr a mão na né? chave. Pôr a mão na chave. E eu vi esses caras trabalhando, foi aí que eu comecei a tomar o gosto. É incrível, cara. Mas Que cidade era isso? Anápolis Marquinhos? também. Anápolis mesmo. Anápolis também. Eu estava na base aérea. Você saía da ficava lá, base aérea, já atravessava ia a de lá, cidade e subia para o aeroporto. Subia lá em cima. É, eu conheço. Nisso, atrás da aviação ali Sim. tinha um negócio de ônibus ali. né? Isso, um pátio. Agora Um ali tem um pátio. bairro já com casa pra Isso, caramba ali. Isso. Então saía, subia ali, né, a Kennedy, Aham. ia lá em cima, lá É. pronto. Ficava lá no aeroporto. Ali, nessa especialização, bom, acabei fazendo o curso da Cessna por causa da Asa de Socorro. A Asa de Socorro me propiciou o curso Cessna, né, nos variados modelos que eles operavam. Eles operavam desde 150 até o 210. Mas tinha muito 206, o Stationair, Sim. né? Sei. Me apaixonei pela aviação pequena, cara.
Foi ali que eu me apaixonei pela aviação pequenininha, pelos motores convencionais. Porque até então, eu só tinha tido contato com o motor convencional na escola de especialista. E Sim, depois eu fui para a base aérea de Anápolis, eu não sabia mais o que era avião. Eu sabia o que era um Mirage, mas eu não sabia mais o que era um avião, sim. né? Interessante, né? Você vê como é que São são as coisas. aparelhos totalmente diferentes. E tem muita gente que se enche, né? Eu sou mecânico de... Não, não entendo. Cara, eu era mecânico do Mirage. Mas o que é isso? É um avião à parte. Específico do Específico, específico, vamos exatamente. dizer. Então, você pega a experiência de prática de mecânicas de sistemas, Sim, mas não tem nada a ver com a complexidade de um 150, exato. entendeu? A partir do momento que você agrega o curso de familiarização de uma aeronave de pequeno porte, você vai ver que a complexidade dela é a mesma, dentro dos parâmetros e do tamanho que ela é. É que muita gente fala para mim, às vezes eu tenho amigo meu que pergunta para mim assim, Beraldo, Paulinho, olha só, ô Marcão, já tá fazendo o CVA de A380? Falei, cara, até gostaria, seria uma honra. Mas o A380 tem, tem gente que vai falar que eu tô falando besteira agora. A complexidade de um A380, tem gente que vai falar que eu vou falar besteira agora. É a mesma complexidade de um Bonanza. O problema é que a escala é diferente. Eu tô Sim. certo ou tô errado? Tá certo. Certo? Tá A certo. escala é diferente. Você tem uma aeronave de um lado e uma aeronave do outro. Os dois voam pelo princípio de Bernoulli As exigências são iguais, só muda o tamanho não é verdade? do documento e o tamanho do O brinquedo. princípio é Bernoulli e Newton. Os dois continuam voando pelo princípio de Bernoulli e de Newton. Mas o tamanho é uma escala diferente. Sim. É claro que o avião ele passa a ser mais complexo. Tem mais Pois é. sistemas, né? Claro, né? Mas a mesma coisa. Se no 150 precisa de 2, lá vai precisar de uns 20 Exatamente. técnicos. Mas enfim, a passagem pela Embraer foi uma passagem também bastante rápida, inclusive eu participei de alguns projetos relacionados ao AMX. A asa de socorro foi o aprendizado da vida na parte de aeronaves convencionais. Aviação geral, vamos dizer. Geral, né? Porque eu me especializei muito em Cessna. Eles gostam de Cessna. Apesar de que a oficina lá era homologada e eles também faziam manutenção Piper, manutenção Beech, Aham. né? E foi bacana, foi bastante interessante. E por último, depois de toda essa caminhada de aula num lugar, aula no outro tal, eu acabei vindo trabalhar na Tantra Division e no Hangar 5, que inclusive eu esqueci de colocar aí no currículo, né, Acho que você Beraldo? colocou, eu que não li tudo. Não, Senão ia ficar até amanhã aqui. Você sabe que depois que eu vi que eu tinha mandado pro Conrado, Não tá? não tava o Hangar 5 e o Tá. Beraldo foi meu contemporâneo de Com Hangar 5, certeza. né? Com o falecido nosso amigo, o Arthur, né? Que Arthur Leonardo Júnior. Arthur Leonardo Júnior. Muita gente não gostava do Arthur. Cara, pra mim ele era um pai, né? Tem cara que Também fala, gostava muito dele. Pra mim ele era pai. O Hangar 5 era uma oficina em Piracicaba. Em Piracicaba, e eu vou dizer pra você, cara, o Hangar Que oficina, 5, né? e que oficina. O Hangar 5 encampou o que ficou pra trás da Da Tantra Division, Tantra. né? E foi aí que nós nos conhecemos, né, Beraldo? Foi. E aí Faz tempo, hein, Beraldo? Faz uns Aí- 20 anos. faz uns 20 anos. Porque o Arthur, ele me convidou para trabalhar com ele já em 99, né? E naquela época eu já estava indo fora dos escalões, né, da FAB. E aí ele me chamou justamente para homologar a escola. Foi uma barreira para mim, porque era o primeiro trabalho extra. Eu fui em SPAC, né? Eu fui em SPAC ainda. DAC? Fui em SPAC, então, do DAC. Mas aí fiz o curso de aeronavegabilidade. Então o pessoal chamava a gente para poder fazer inspeções, né? Mas eu não estava catalogado, ou melhor, eu não era militar adido ou de nenhum comar, eu digo Serac. Eu não era, né? Mas a gente ajudava em algumas inspeções pelo curso de aeronavegabilidade, né? Mas ali já depois, já como fui embora, fiz o curso de tecnologia, já fui enquadrado como oficial da Força Aérea, poderia até retornar, né, para a Força Aérea, naquela época, hoje não. Hoje eu não entro mais, porque agora 60, cara, 60, os caras não querem mais Não quer nada. mais? Nada, pô. Eu- Rostinho de 40 aí.
Tá com 60, Marquinhos? 60, vai ter Ô, que louco, 60 não é anos, cara. possível. 60 anos. Tá no formal aí. Nossa. Aí conhecendo o Arthur, vim aqui para o Hangar 5, que foi uma das oficinas também que me deixou assim, me envolver com outro tipo de aviação, russos, Antonov, Antonov, verdade. né? Mas foi gostoso, cara. O Hangar 5, o Arthur era um cara engraçado. Perfeito? Perfeito, Arthur. Marcão. O Arthur me mandou embora 10 vezes e me contratou 11. Arthur era... Porque ele batia de frente, ele tinha as ideias dele, a gente respeitava, né? Mas ele sempre foi um grande amigo. E quando eu fui Tinha que trabalhar... jurar a bandeira, né? Todo Pô, dia. cantava o hino nacional. Cantar. Parecia que eu estava dentro da Força Aérea, né? Ele cantava o hino De manhã, nacional. né? E o pior assim, como ele sabia que eu era militar, ele ficava olhando para ver se eu estava cantando realmente, né? Oficina Civil Militar. Não, e aí eu pegava no pé dele, eu falei, Arthur, você fica olhando para mim para ver se eu canto, para você aprender, né? Mas enfim, aqui em Piracicaba foi aonde a história do meu sonho de ter uma oficina começou, de implantar uma oficina aeronáutica, né? Sabe que hoje eu já não vejo assim a oficina com aqueles olhos. Eu prefiro o lado autônomo, sabe? Sim. Hoje eu prefiro o lado autônomo. A parte de assessoria, o pessoal pergunta, ô Marco, vem para cá, tá acontecendo isso e tal. Eu acho, é uma questão de ego, enche o ego, né? Você tá lá, Marco, nós estamos com um problema aqui em Uberaba, dá para você vir aqui. Já passou na mão de 2, 3. Aí ele acaba, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu trabalho em cima do manual. Sim. A minha diferença é só essa. Eu não sou melhor do que ninguém. E não quero saber quem colocou a mão no teu avião porque está com problema. Não, isso não me interessa. Mas assim como o piloto, Quero Marquinhos, resolver. o mecânico deve ser, claro, é igual. Hora de janela é hora de janela. Não, né? é verdade. Não tem, É não verdade. tem jeito. É hora de A chave. bagagem É que o hora cara de tem. chave. É muita chapoletada que você já levou. É hora Não é de verdade? chave, é diferente. É muita chapoletada. E assim, eu estou à disposição para qualquer pergunta, mas para finalizar essa história de vida, que pelo amor de Deus, daqui a pouco você Não, vai cedo embora. não olha no é relógio, cedo, não. Nem Nossa, começou. eu acabei me apaixonando por quê? Você veja, sai de lá, né? Trabalha com um motor que tem praticamente 7 metros de comprimento, o Snack Matar 9C, né? E eu vim parar no motorzinho que é desse tamanhozinho assim, ó, que é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, que é o Rotax. Eu não quero fazer propaganda, mas que o motor Rotax é um motor bom? Vai fazer o quê? É verdade. Cara, é um motorzaço. Eu gosto. A manutenção dele, a gente brinca. Gasta menos que isqueiro, né? Ele gasta menos do que isqueiro. Gasta menos que isqueiro. E é uma manutenção gostosa. Ele é uma manutenção gostosa. Às vezes dá umas dores de cabeça com esses motores aí eletrônicos, né? Esse ainda tá... Mas isso assim, a vivência vai matando para você Sim. as pane. Paulinho teve comigo Tá numa melhorando a pane. injeção? Tá melhorando. Ó, conseguindo. Paulinho que eu Estão diga. ajustando. Né? O Paulinho que eu diga, porque ele sabe o que nós sofremos, né? Com a presença do nosso amigo Bruno, que é um cara sensacional, o mecânico. Precisamos trazer o Bruno aqui. Quem que é o esse Bruno, Bruno? Bruno o Escoton, Bruninho, ele é o Bruno Escoton. representante do Rotax. Olha, eu vou fazer Brasil. fazer uma propaganda aqui de 3 pessoas que eu gosto, Claro. não porque eu estou na frente dele, não. Mas na parte de eletrônica eu gosto demais do Paulinho. Na parte de mecânica geral tem um cara chamado Josué, de Sorocaba, que eu nunca vou esquecer desse cara na minha vida. É o que mexia no Antonov? É o que mexia no Antonov. Eu digo Lembro para dele. você, eu nunca... desculpe os outros mecânicos, meus amigos. Eu nunca vi um mecânico melhor na minha vida do que o Josué. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. Aquele cara parece que ele nasceu com a estrela da manutenção de aeronaves. É incrível. Verdade. Nasceu pra É fazer incrível. aquilo. É incrível. Eu nunca vi um mecânico igual ao Josué. Ele é completo, conhece tudo e ele não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Você sabe que o Josué trabalha, inclusive, até com a esposa dele, né? Ele rebitava Na a esposa época ela dele. já ajudava. É, Docinho, uma é, 3/8. Exato. Eu lembro disso. Eu quero até pedir perdão, não sei se o Josué vai ver, mas eu vou colocar aqui o Josué e a Viviane, né, que era a esposa dele, não sei, acho que ainda eu tenho contato com ele, o Josué deve estar com a Viviane, com certeza, porque ele é um cara muito familiar, muito família, quero dizer. E o Josué, ele colocava lá o martelete e quem encontrava o rebite do outro lado era a esposa dele. Né? E o cara trabalhava, não tinha hora para incrível, incrível. E o Bruninho, porque o Bruno,
Sabe por que eu falo isso do Bruno? Porque toda vez que eu liguei pro Bruno, Bruninho, pô, você pode me dar uma atenção aqui? Ele, ô Marcão, agora, né? Eu mandava uma mensagem para ele, Bruninho, tô precisando de umas peças assim, 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 assim. Era na hora, né? Era não, é na hora, Sim. porque o Bruninho tá aí. Ele é de Sim. onde, esse Bruninho? O Bruninho é da Cruzeiro do Sul. Ah, tá. É um cara, é um técnico, e conhece bem da área dos motores Rotax, né? Ele Inclusive, ele tem. foi fazer o curso de overhaul. Exato, é isso que eu ia falar. É. Ele tem todos os cursos, tudo Ele foi que. fazer o curso de overhaul. Como eles são representantes Rotax, tudo que aparece de novidade no Rotax, ele Exato. tá por dentro. Exato. E aí, dentro desse, digamos, dentro do próprio do motor Rotax, dessa era motor Rotax que acabou encampando, eu conheci pessoas maravilhosas, né? Paulinho, Pardal, o Beraldo já é amigo já de 20 e poucos anos, e o Bruninho, que eu conheci não tem muito tempo, é um cara espetacular, né, dentro dessa área, e me abriu uma outra porta. Eu acabei pegando a representação técnica, né? Posso fazer uma propaganda? Claro, Posso fazer uma propaganda? Pode. O dia é seu, Marquinhos. Não, eu acabei pegando a representação técnica da Just Fly, do Luiz Meyer. Sim, O conheço. Luiz Meyer é o representante geral para as aeronaves CTLS, Uhum. Fly Design, no Brasil. E eu peguei a representação técnica através do Luiz. E aí eu fui fazendo, me inteirando de alguns outros cursos, né, inclusive online, durante a pandemia e tal, onde a própria Fly Design me abriu a porta, o Just Fly, o Luiz Meyer, né, Sim. através da Fly Design, para poder ter um acesso maior relacionado aos motores Rotax, porque eu gostaria de fazer uma crítica, eu não sei se eu posso fazer isso, né, o Beraldo e Paulinho, mas é assim, ó, eu vou falar. O Rotax é um grande motor. O grande problema que nós temos no Brasil é o monopólio de uma única empresa estar tomando conta dos direitos dos motores Rotax. Isso num país de tamanho continental, é um problema sério. Eu cheguei até a levar ao conhecimento da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, através de alguns amigos, que eu fico pensando como que um país de tamanho continental, né, que é o Brasil, pode ter uma única empresa responsável por overhaul. Não sei se vocês sabem disso, mas a única empresa que pode fazer overhaul de motores Rotax no Brasil, da linha experimental, é a Cruzeiro do Sul, né? E isso, se eles estão fazendo ou não, para mim não me interessa. Isso mudou, não era assim, não sempre foi Não, assim, né? não era. Mas assim, até o próprio manual Rotax, o manual de manutenção, eles foram colocando algumas atualizações. Tá. E no princípio do manual, ou seja, nas primeiras páginas, eles já falam que a pessoa tem que ter o curso do motor Rotax e tem que ser pessoa preparada por uma espécie de empresa que está, digamos, catalogada pela própria Rotax, e eles podem expedir essa carteira para você. Não é nem a Rotax que expede, Tá. que faz a expedição dessa carteira. Esse representante, É o digamos assim. representante, digamos assim. Eu não vou nem falar, eu tenho aqui, né? Sim. Mas eu não vou nem falar o que é. Então, o que acontece? Você acha que dos 40, eu acho que é mais, das 40, 50 aeronaves que tem em Manaus, Paulinho conhece, Sim. né? Que possuem motor Rotax. Você acha que esses caras vão tirar o motor Rotax de Manaus e trazer para Cruzeiro do Sul fazer a manutenção de overhaul? Nunca! Nunca! Não vão fazer. Eu tô aqui, tô dando a cara a tapa. Tem cara que vai chegar e vai ligar para mim e vai me jurar de morte. Certo? Mas eu não tenho medo. Então, o que acontece? Eu acho que a Rotax, ela tinha que verificar o seguinte, a Rotax, eu não quero saber dessa empresa, né? A Rotax, eu não vou falar da Cruzeiro do Sul porque compro demais deles também e gosto muito, o Bruninho tá lá dentro, eu não posso falar mal da empresa. Talvez eles não tenham culpa, ou talvez venha até o lado comercial, porque pode ser o lado comercial, certo? Mas, você acha que uma caixa de redução que antigamente um mecânico de manutenção de aeronaves poderia abrir com as ferramentas especiais, é claro. Detalhe, eu não estou dizendo que qualquer um tem que colocar a mão. Eu estou dizendo que quem tem que colocar a mão é mecânico com carteira de manutenção de aeronaves ou familiarização do motor.
em si. Ele não precisa ser MMA. Ele pode ser familiarizado no motor, que tenham as ferramentas corretas para mexer no motor, né? Agora, você acha, antigamente, uma caixa de redução do motor Rotax, um mecânico com ferramentas adequadas poderia fazer, conforme o manual, poderia fazer a inspeção da embreagem da caixa. Vou falar assim porque aí todo mundo Sim. entende, né? Da embreagem. Hoje já não pode. Hoje é item de manutenção de revisão geral. Você acredita? Não pode, mas eu faço. Eu faço porque eu assumo. Um dia um cara falou assim para mim, de dentro dentro do monopólio Rotax. Eu vou falar assim porque fica mais bonito. Uhum. Falou, mas você se cair o avião, você vai ser... Falei, meu amigo, se cair o avião, eu tendo carteira da Rotax ou não tendo carteira da Rotax, eu vou responder do mesmo jeito. Porque eu coloquei a mão ali. E eu sou MMA. E eu, apesar de ser tecnólogo, ter feito um motor... Deixa eu só abrir um parênteses. Vocês sabiam que a Rotax, você tem que renovar o curso dos motores de 2 em 2 anos? Dos Eu mecânicos? já ouvi É. alguma coisa relacionada a Não, isso. sabia. Bom, eu não quero me gabar e nem vou falar que eu sou o melhor do mundo. Mas eu tenho hoje de cursos entre Hartzell, Sensinic, GE, Snecma, Pratt Whitney, Lycoming, Continental, Woodward, né, Macaulay, né, Bendix, Slick. Eu tenho aproximadamente, não, eu sei na ponta do lápis, eu tenho 28 cursos de formações tirando aeronaves. São 28 Nossa. cursos de formação tirando aeronaves. Eu não Formação estou falando de continuada. Piper, não estou falando de Cessna, de Beech, porque eu fiz através do Arthur, inclusive, Tá falando né? de periféricos. de periféricos. E Rotax também. Agora, você já pensou se a invenção de moda de fazer curso de 2 em 2 anos pega? Aí eu vou ter que ficar na sala de aula o ano Vive de inteiro, fazer vou fazer curso. curso. Porque a Rotax, ela faz um curso que você tem que renovar de 2 em 2 anos e é obrigatório, que senão, entre aspas, né, aqui no Brasil isso não pode acontecer, porque a gente Você perde a autorização você pra pede mexer. autorização para mexer. Que é isso? A aeronave é experimental. Eu assino o CVA da aeronave. Eu assino o CVA, ela está equipada com motor Rotax. Eu posso assinar. Na legislação não está escrito nada. Não está escrito nada. Beraldo, você me desculpe, fiquei até... Não, tem né? que falar. Não, aqui. tem que né? falar, ué. É porque, veja bem, eu assino o CVA do avião. O avião está equipado com motor Rotax. Aí o meu curso está vencido. Então, teoricamente, eu não podia assinar. Mas está escrito isso na legislação? Não está. Eu posso assinar o CVA da aeronave. Mas ela está com motor Rotax e você... Essa o seu curso tá determinação é vencido. da Rotax ou desse... Então, monopólio. esse monopólio, ele encampou a Rotax. A Ah. Rotax, ela está ali, isso no meu ponto de vista. Se eu estiver errado, que eles me corrijam. Sim. Tá? Mas esse monopólio encampou a Rotax no Brasil, um país de dimensões continental. Então, é um país de dimensão continental, né? Então, você veja, o cara que está lá no Ceará, ele vai ter que mandar para cá, eles não têm nem como fazer motor. Né? Me desculpe, a Cruzeiro é uma baita de uma empresa, mas eles não têm condição de fazer uma coisa dessa. Então, eles tinham que chamar parceria. Ah, Marco, mas você está vendo o seu lado. É claro que eu estou vendo o meu lado. É claro que eu estou vendo o meu lado. Ah, mas você quer para você. É claro que eu estou vendo o meu lado. E assim como tem eu, nós temos aqui, vou falar de cara que é bom. Nós temos o Renato, nós temos o Johnny, isso porque eu estou falando aqui da seção, aqui da região aqui de Americana, né? Que são pessoas que poderiam estar fazendo o mesmo tipo de serviço. Que tem Mas- uma baita experiência que com tem uma motor, experiência com com curso, motor. com Exatamente. quantos anos trabalharam Tem com um Rotax, conhecimento, né? Né? Pô, você quer um mecânico igual o Renato? O Renato é um cara que nasceu dentro do motor Rotax. O Jones. Né? O Jones. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem profissionais que poderiam estar encampando essa situação, mas não. O negócio é outra coisa. Então, Entendeu? É curso vencendo, porque cada curso... Olha, eu fiz um curso da Pratt Whitney recentemente. mas como consequência, a segurança cai. Cai lá para baixo. É aí que eu quero Se chegar. tá buscando a segurança, Cai lá para baixo. deu um tiro no pé. Então, o que acontece? Eu paro de mexer no motor? Eu não. Oh, mas sua carteira está vencida. Então, manda vir. Né? A minha carteira a minha MMA não está vencida, tá aqui, ó. Põe o meu código ANAC aí, né? E olha aqui a minha carteira. Vê se a minha carteira está vencida, né? Põe o meu código ANAC aí, ó, 645200 E veja se e vê se não a tá minha em ordem. carteira tá fora, né? Então pega a minha carteira, pega até meu registro militar, né? 351989 e vê se tá fora.
Mas falo com emoção. Porque o que que acontece? Eu acho que a busca da manutenção perfeita, da segurança de voo, da aeronavegabilidade, não mora em cima do dinheiro. E não mora nem em cima dos anos dos dois. O manual, o Rotax está online para todo mundo ver. Rotax .owner.com, o cara abre o site da rotax.owner.com, owner.com. E vocês não tentaram se unir e Eu falar com a gente, falar com a Rotax diretamente? Nossa, foi bom você fazer a pergunta, Beraldo, que eu lembrei de um cara que eu deixei de mencionar. Eu falei Renato, falei Johnny, mas o Pedrinho Melo. Nossa, o Pedrinho Melo O Pedrinho é Melo maravilhoso. é o cara. Olha, até peço desculpas porque eu tinha falado de caras que são bons e acabei esquecendo do Pedrinho Melo. Mas tem outros Sim, também que a tem gente outros. acaba esquecendo, né? O Pedrinho Melo, o Ney, né? O Pedrinho Melo, eu até falei com o Pedrinho, Pedrinho. Ele falou, Marquinho, aquele jeitão, Pedrinho, né? Tô contigo, que você precisar, a gente vai. Porque, veja bem, o cara que tem a formação dele, que faz um trabalho especial como o Pedrinho faz, né? Não, que os outros também fazem, mas o Pedrinho é um cara especial, né? Ele faz um trabalho de qualidade. Né? Tanto quando a aeronave vem do E é um Pedrinho... cara legal, É um né? cara legal. Quando o cara pousa em São Pedro, que infelizmente agora São Pedro está interditado, mas vai reabrir. Quando o cara pousa ali e fala assim, Marco, o meu avião passava pelo Pedrinho. Rapaz, eu até sento na cadeira e falo, que maravilha. Né? Porque aí eu sei que eu vou pegar coisa boa, né? E o Pedrinho, outra vez, quantas vezes ele já falou isso para mim, né? Então eu fico... É bacana, dá para emocionar, porque realmente tem uns caras que não são concorrentes. Não. Eles agregam, né? Eles agregam. Então, o Pedrinho falou isso para mim. Marco, isso está errado. Você tem que pagar... Como eu ia falando, eu fiz um curso da Pratt Whitney recentemente, Uhum. na linha... na PT6, toda a linha PT6. Recentemente. Eu paguei $500 num curso que demorou praticamente $500 num curso que demorou praticamente 15 dias, tá? 15 dias. Então foram praticamente 3 semanas, 5, Uhum. né? De curso da Pratt Whitney, $500. Pois a empresa que dá o curso da Rotax aqui no Brasil, todo mundo sabe o que é, eu podia até estar falando. Então, né? Essa empresa que dá o curso é a Cruzeiro. Ah, Pô, eu não sei, é claro que eles têm as despesas deles, eu não quero entrar no mérito da questão, mas, meu amigo, cobrar para fazer 3 dias de cada módulo e por módulo $500, você chega a pagar $1.500 por 3 dias de cada módulo, cara, eu acho isso completamente fora e vence de 2 em 2 anos. Mas isso. Pesado, hein? Quando Puxado. vence, você tem que fazer um curso Você como se tem- você estivesse começando? Não, você pode fazer um renew. É tipo uma reciclagem. É uma É. reciclagem, você pode fazer um renew. Mas se você perder o renew, você tem que fazer tudo de novo. Agora, cara, eu leio inglês. Eu posso não saber falar muito inglês, até sei, mas eu tenho Mas vergonha. o técnico, Eu tenho pô, vergonha de falar inglês, eu tenho vergonha, porque a minha língua é enrolada, igual o Arthur falando inglês, lembra como o Sim, Arthur falava lembro. inglês? Então, agora eu leio inglês, né? Eu leio muito bem, eu sei traduzir, né? E o que que acontece? O manual não está lá online, Ok. ele não tem essa... Quase que eu derrubei o microfone aqui, quase. Ele não tem as atualizações online. Para que você vai fazer curso? Para Exatamente. que você vai ter que pagar o curso? Se você já tem a base daquilo, É claro. Agora eu vou ter que me deslocar daqui, né? O Bruninho me convidou. O Bruninho me convidou e falou, Marco, vem fazer o curso, vou fazer o curso. E por ser o Bruninho, eu vou fazer. Porque o Bruninho vai começar a ministrar aula no Brasil. E eu quero estar já lá junto com ele, porque é o Bruno, né? Então ele vai... Sabe onde vai ser o curso da Rotax? não. Já tá sabendo ou não? Não. Goiânia. Goiânia, Eu vou ter que me deslocar até Goiânia para fazer o curso. Eu não ia fazer. 3 dias de Eu curso. só vou fazer 3 dias. 3 dias de curso de cada... Vai dar mais, porque A Flyer mentorou esse curso um bom tempo, né? no tempo do Cláudio, né, Isso. tinha isso. E assim, a condição também era mais barata. Bem mais Era acessível, bem mais né? acessível, né? E agora, naquela época, eu não sei valores, mas eu entendo que talvez fosse algo perto de R$ 1.000 aproximadamente, entendeu? Mais ou menos isso, por módulo. Você gastaria uns R$ 3.000, mas não $1.500. salgado, Quanto dá hein? $1.500 hoje, Nossa. ô Beraldo? 4 pau? Quê? 4 pau. Dá mais.
$2.000 hoje são 13 mil reais. Então, pô, cara, 2 mil. não é. E você é obrigado a fazer. Em torno de 6, 7 Senão mil. você perde até a chance de ganhar um desconto na compra das peças Rotax. Cara do céu, o que é isso? Cara, na parte de segurança de voo, obrigar a fazer uma coisa dessa para um MMA, o cara é MMA. É uma mas ofensa, né? É uma ofensa, isso é ofensa, né? Porque o cara tem uma formação, a autoridade aeronáutica no Brasil considera ele é um MMA. Ele é um mecânico de manutenção de aeronaves. Uhum. Graças a Deus eu tive o privilégio de fazer isso através da Força Aérea e eu tive as 3 carteiras. Eu ganhei as 3 carteiras, porque eu estava dentro da FAB, né? E acabei até fazendo a parte de inspeção pelo próprio DAC, né, na época. Uhum. Tal. Então, hoje, você chegar e falar, se você não tem a carteira, você não pode mexer. Cara, isso é uma ofensa. Você está tirando o que a legislação prevê que você faça. Você tá tirando da mão de um profissional pra Exatamente. colocar talvez na mão de exatamente. uma pessoa que não tenha conhecimento pra É isso. bem claro que eu vou dizer aqui agora. Nós estamos falando de Rotax experimental. Estamos falando de Lycoming experimental. É motorização E experimental, né? motorização experimental. Jabiru, Rotax, seja lá o que for, o L-Power, né? Então, experimental. Se é homologado, é outra coisa, porque aí cai dentro da legislação que prevê produtos homologados. Aí é diferente. Estou falando de experimental, é bom que Sim. né, deixar bem Deixa bem claro, né, bem claro. E é isso. Então. Marquinhos, eu tenho uma Essa- curiosidade. Você poderia descrever a diferença de um motor Rotax hoje para um Lycoming ali similar, ali de 100 HP, por exemplo? Poxa, vamos lá. Eu acho É que mais moderno? vamos na parte Pode técnica. isso? Vamos na parte técnica. Perfeito, bem rápido. O motor Lycoming é um motor consagrado, né? E hoje a consagração está em cima também do motor Rotax, que tem vendido, inclusive, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que hoje a fábrica que mais vende motores é a Rotax, né? Mas qual que é a diferença, qual que é o padrão técnico, qual que é a parte de segurança de um e de outro, o que apresentam, né? Bom, olha, todo motor bem em manutenção, né? Como é que o americano fala? Mantenido, né? Sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Todo o motor que tem uma manutenção em dia, né? Ele vai funcionar bem. Então não importa se ele seja até um Jabiru, né? Uhum. Mas ele não importa. Mas por que você está falando até o Jabiru? Porque o Jabiru teve problemas no Brasil, mas eu acho que não foi nenhum problema, foi problema de instalação, né? Então, muito bem. Você tem um motor Rotax e um motor Lycoming. O motor Lycoming é um motor consagrado. É um motor antigo, é um motor de tecnologia. O Lycossauro. É o Lycosauro. É um motor de tecnologia antiga que permanece até hoje, né? É aquele motor que a gente fala assim, olha, brincando, claro, isso é uma brincadeira, mas um alicate e um arame resolve o problema, Sim. né? Até eu brinco bastante, o Paulinho sabe, eu tenho uma caminhonete, uma F1000, eu falo, Paulinho, eu não tenho problema com a minha F1000, porque um alicate e um arame resolve o problema, né? Se eu tivesse uma Hilux, né, que é um baita de um carrão, mas se eu tivesse uma Hilux, qualquer problema eletrônico era Tem que guincho. andar com um notebook. Ou com o seguro em dia. Então, o que acontece, né? Mas vamos lá. Os motores Rotax, tem muita gente que fala, mas tá louco, esse motor voltou no tempo, é um motor que é refrigerado a água e ainda tem caixa de redução. Aí é que tá. E não é que ele voltou no tempo. O motor Rotax, ele colocou alguns sistemas a mais, né? Que ele ganhou em torque com uma caixa de redução, né? Ele ganhou, por exemplo, até mesmo na parte da manutenção, num eventual strike de hélice, né? Normalmente não acontece nada. Existe um procedimento, né? No caso de strike Tem de que hélice. abrir e tal. Existe um procedimento, você pode até fazer uma medição, digamos, de uma extremidade do virabrequim até a outra extremidade, existe, tudo isso é Tá. previsto, tal. Então existe uma medição para você ver se teve problema, se entortou. Como o virabrequim do motor Rotax também, ele é agregado, então existe um teste para você ver se ele não rodou, tal, aquela coisa toda que está previsto lá no manual, né? E muita gente tem raiva,
porque o Marquinho tem o manual de manutenção de overhaul do Rotax. Eu tenho mesmo porque a Fly Design passou para mim. Não foi a Rotax, foi a Fly Design, né? Então eu tenho mesmo, né? Então o que que acontece? A Fly Design usa, é uma das empresas que mais vendeu avião no mundo. Então eu tive acesso. Sim. Então, azar deles, Interessante. né? Então o que que acontece? O motor Rotax, ele veio com essa tecnologia antiga de avião de Segunda Guerra. Verdade. Avião de Segunda Guerra tinha caixa de redução e avião de Segunda Guerra era refrigerado a água. Ele veio e inclusive até injetado, viu? Então, o que acontece? Ele veio com essa tecnologia, mas qual é o benefício? É um motor que sempre trabalha numa temperatura razoável, aquela mesma temperatura, razoável não, a temperatura correta e sempre razoável, sempre ali naquela situação verde, né? Então, o range, né? Green range, a gente fala, brinca, a parte verde, a faixa verde de operação, ele sempre opera. Motor bem bom de manutenção, é um motor que necessita de algumas ferramentas especiais, mas essas ferramentas especiais foram muito bem concebidas, foram muito bem feitas. Então, é um motor que agrega uma tecnologia de alta rotação, ele trabalha com 5.000, bom, a máxima é 5.800 por 5 minutos, e a nominal máxima sem tempo de uso sem tempo limite para uso operacional 5.500, né? Muitas empresas, muitos fabricantes de aeronave, eles nem operam nessa faixa, eles vão operar sempre um pouco abaixo disso. Então você vê que você tem motor sobrando, né? É um motor leve. O Rotax ganhou tanto com isso. Ele é um motor leve, um motor extremamente econômico. E o detalhe, a parte quente dele, ou seja, o cilindro, o pistão, o cabeçote, são extremamente duráveis. E se você cumprir exatamente aquilo que o manual de manutenção está mandando, em termos de carbonização, né? A verificação desse motor, as inspeções periódicas 25, 50, 100, 200, 600 horas, né? Ele é um motor que vai te trazer... Praticamente não baixa óleo, Não né? não baixa óleo. Olha, em toda essa vida, eu tô com 20 anos de motor Rotax, quando eu comecei a fazer, a entrar nessa empresa, digamos assim, né? Me apaixonei pela manutenção do Rotax, tem 20 anos. Aí eu falei, cara, que motor espetacular, né? Um carburador muito bem projetado pela Bing, né? Um carburador perfeito, desde que você faça a manutenção certinha em dia, cumpra os prazos vigentes para a troca das peças de borracha, né? Você está em ordem com o motor, não tem problema, e ele é extremamente prático, ele é fácil, ele mostra para você, quem tem a vivência mecânica, é até fácil demais, que você olha aquele motor, você fala, moxa, olha só, e acompanhando tudo que está escrito no manual, ele é perfeito, a durabilidade é grande. Eu já vi motores Rotax, Beraldo, na mão de uma manutenção muito ruim, não vamos falar nomes, né? Uma manutenção bem feia mesmo, mas eu já vi ele chegar com 4.000 horas de voo tranquilamente. Você acredita numa coisa dessa? Você acredita numa? Impressionante. É um negócio, sabe? Então, o que eu estou falando aqui não é para falar para ninguém que você pode voar, não. Ah, sim, não, claro. nada disso. A TBO dele é 2.000 horas, Não. barra... Eu não sei Fale, se é Paulinho, talvez o mesmo caso, mas é isso aí. Motor Rotax, eu conheço motor que ficou muito perto disso. 25, 50, 100, 25, 50, 100. E o cara fazendo tudo em dia e, cara... Voou até... O Chiquinho Bragante, conhece? Chiquinho Bragante levou um motor para mim que estava com 5.000 horas. Exato. Né? E quando chegou lá, eu falei, meu Deus do céu, olha isso. Né? E o Lycoming? O Lycoming é o padrão. O Lycoming é o motor aeronáutico. O Lycoming, ele não tem mais que falar nada, ele já fala por ele. Você sabe disso. Muitas décadas, né? Muitas décadas. Então, eu não tenho o que falar. Agora, aí que vem uma boa diferença, e é onde eu fico até contente de explanar. Qual é a diferença de um para o outro? Olha, em termos de segurança, não dá para falar nada, eles empatam. Sim. Sabe? É um baita motor. Tanto o Rotax como o Lycoming, até o Continental não vamos deixar para trás, né? Mas ali a diferença está apenas no peso. E qual é a aeronave que vai ser instalada naquele motor? Qual é a missão desse motor? Qual é a missão desse motor? Então, se você tem uma aeronave extremamente leve, né?
aí eu fazendo propaganda, um CTLS, um avião Um Tecnam, RV12, um RV12, Tecnam. ele comporta um Rotax? Comporta. Cara, não perca tempo, taque o motor Rotax nele. É o motor, né? Até em desempenho, cara, que motorzaço, né? Agora, você tem um RV10, não tem jeito. Aí você Aí tem que tem ter que um ser Lycoming. Você tem um RV9, um Lycoming, Sim. né? Você tem que ter um motor, você tem que ter potência. Aí já começa a sair da área, já em números, vamos falar, dos 100 HP para você chegar lá no 150, 160, A missão, né? 180. A missão já é diferente, né? E uma coisa compensa a outra. Você tem um RV9 com motor de 160 que voa numa velocidade X e você tem o Tecnam com motor 100 que voa numa velocidade X. Se você for colocar na ponta do lápis, é quase aquilo. Mas o motor Rotax, para uma parte de instrução, que é a preocupação, inclusive, do Beraldo, Sim. né, o proprietário de escola, o motor Rotax, eu acho que ele vai te trazer uma satisfação muito grande, em termos de economia de combustível. É uma satisfação. Mas uma coisa eu falo para você, mantenha em dia, né? Estou falando que nem o Arthur, olha, pegando o jeito do Arthur, você acha? Mantenha em dia a manutenção do seu motor. Porque se você deixar passar, aí ele pesa. É, Aí o motor Rotax pesa. O motor Rotax, ele é bom desde que você cumpra aquilo, como todo motor que está no manual. Mas em especial, o motor Rotax, ele tem mais pecinhas de borracha, ele tem mais tá. mangueiras do sistema de arrefecimento, ele tem mais mangueiras do sistema de lubrificação. Tem gente que fala assim para mim, Beraldo, pô, mas o Rotax voltou no tempo com esse reservatório de óleo em separado. É a melhor coisa que a Rotax fez. Não tem atrito negativo, né, de perda de potência com o óleo fora, entendeu? Então tudo que ele tem de aproveitamento de potência, tudo que Ele fizeram despeja, nele, né? É o ele máximo, despeja, né? é o máximo. Então o óleo já não é um atrito que fica ali dentro daquele reservatório, aquela panela, né, que nem tem o Lycoming, né? Então aquela panela que tem embaixo ali e pelo um efeito de lubrificação mista, que é por pressão e salpique, Sim. né? Ele fica batendo ali o virabrequim, cara, mas isso tira a potência do motor. Claro, você está dando pancada no Arrasto, óleo, né? arrasto, né? Então, nesse caso, o Rotax ele já é um projeto. Eu nunca vi um motor Rotax com problema de pressão de óleo. Eu já vi, porque tem uma molinha, mas isso não é problema, isso é manutenção. Ele tem uma molinha com uma esfera, e agora até mudaram, não é uma esfera, é uma espécie de seta, aonde faz a restrição, onde você regula, inclusive, a pressão de óleo, né? Claro que aquela molinha um dia cansa. Então é feito de manutenção. Mas fala assim, nossa, esse motor tem 200 horas, está com problema de pressão de óleo. Eu nunca vi, cara. A bomba de óleo do motor Rotax é a bomba. Vamos falar, porque é a bomba, né? O Rotax teve alguns problemas de trinca. Mas por que trincava? Porque não tinha balanceamento de hélice, digamos assim, de ciclo a ciclo. Tinha gente que, desculpe aqui, hein? Tem gente que vai falar mal de mim. Mas tem cara que faz. Tem gente que vai falar mal de mim. Tem cara que faz balanceamento de hélice do motor Rotax de 100 em 100 horas. Cara, para que isso? Isso não existe. Desnecessário, né? É completamente desnecessário. Você tem que fazer você tem que verificar, claro. Eu até tenho um padrão comigo. Olha, a hélice está em bom estado? Tem moças? Teve pancada? Não tem? Ah, precisou pintar? Vamos fazer um balanceamento. Sim. Vamos fazer um balanceamento. Não precisou fazer nada? Não vamos vender um serviço que não precisa. Ela não vai se desbalancear sozinha. Claro que não Tem existe que isso. ter Aí tem uma pancada, eu tô falando- algum acontecimento. algum acontecimento. Incidente. Então, exato, um incidente, né? Uma pintura, Exato. via de regra, um ato de manutenção que você Exato. precisa fazer, Sim. né? Ou tirou a hélice fora do É lugar. isso que eu ia falar agora. Exato, Tirei a hélice, né? precisou Então, remover a pá. exato. Enfim. Agora, tem cara por aí, que quer fazer a balanceamento de hélice de 100 em 100 horas, vender o serviço. Viu? A gente não... Hoje, cara, nos tempos de hoje, a gente não precisa fazer um negócio desse. Olha, Tem eu necessidade, não entendo, né? entendo elementar de mecânica e Rotax. Meu negócio é fio. Sensores do Rotax, CDI, como funciona, eu conheço tudo. Mas mecânica não. Mas eu, olhando de fora, né? Também pode me xingar se quiser aí, não tô nem aí. Mas o maior problema de vibração no motor Rotax é a equalização dos carburadores. Equalização, falou É tudo. o que eu vejo.
Eu, como Exato. leigo, vejo isso de fora. O maior problema de vibração é a equalização dos carburadores. Como ele é bicarburado, É bicarburado. o que acontece? Os dois têm que estar trabalhando em sintonia. Era o principal motivo de trinca no bloco do motor Rotax. Aí o pessoal colocava a culpa no bloco. Ah, porque o bloco do motor tal. Cara, não é. Essa é vibração de hélice e principalmente o que o Paulinho falou. É um problema de equalização. E olha, vamos mais fundo? Vamos mais longe? Toda borracha não vence com aproximadamente 5 anos. Imagine um coxinho de motor. Ah, pronto, não preciso falar mais nada, Não precisa porque falar aí mais já... O né? segredo no fim de tudo, aviação, o segredo é manutenção, né? Eu tiro o chapéu pro Beraldo por isso, porque a manutenção dele aqui é muito rigoroso, né? Você olha os aviões passando, sempre tá limpinho, pneu novinho, tudo certinho. Obrigado. Então é esse o motivo dele chegar até aqui. Ah. E o motivo da aviação existir é a manutenção em dia. É. Eu costumo dizer, manutenção em dia, você não vai ter problema. Não dá pra brincar. tá- Não dá, postergado, não dá. Isso serve pro homologado, que teoricamente é mais rigoroso, né? A gente que tem uma experiência, uma vivência com o experimental, é tão rigoroso quanto, né? Porém, assim como no homologado, depende do proprietário também. A gente sabe, o Brasil tem dimensões continentais. Tem gente que tem avião homologado aí, que opera em fazenda, que não segue a manutenção Exatamente. adequada. Pelo Assim menos como tem o elementar. experimental também, que É. não segue a manutenção adequada. É. Vai ter problema? Vai Vai ter problema. ter problema. Vai ter problema. Isso é fato. Isso não tem como correr, né? É aquele negócio, você quer ter avião? Tem um custo. Tem que colocar na ponta do lápis. Manutenção tem que estar em dia. É o mínimo que se pode fazer para ter uma aeronave segura, que tenha o seu valor de mercado depois correto, é a manutenção em dia. Exatamente, Paulinho. Eu ainda vou colocar aqui, eu não sei se eu estou no meu tempo, viu? Não, tá tranquilo. Beraldo? Mas eu vou colocar o seguinte, eu acho que a manutenção é tudo, sempre em cima de um manual atualizado, né? Como a gente faz nas nossas oficinas homologadas, né? Nas oficinas Sim. homologadas, né? Eu tive o prazer, inclusive, de ser o representante técnico, não só do Hangar 5, eu passei pela SANA Agroaérea, né? No Bruno, né? Fiquei ali durante um tempo, Asas de Socorro e ASF, Antônio Seba Filho Empreendimentos Aeronáuticos, tinha uma super oficina em Goiânia, eu fui responsável, né? Durante um tempo também. Então, o que acontece? O registro das manutenções. Aqui nós temos um problema sério, né? É que a aeronave experimental parece que não é avião. Ninguém cataloga ou faz o registro daquilo que foi feito. Ah, meu avião nem caderneta tem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mais de 50% das aeronaves experimentais, hoje já está um pouco diferente, mas até um pouco antes da pandemia, até 2016, 17, mais, atenção ANAC, mais de 50% das aeronaves experimentais não possuíam caderneta. Não tinha caderneta. Não tem registro. Aí, veja, aí vem a Rotax querendo que eu faça o curso de 2 em 2 anos, sendo que nem caderneta o avião tem. Cara, pelo amor de Deus. Isso tá mudando O bastante. que é viu? isso? Pelo amor de Deus. Eu tô falando para você que amanhã vão ligar para mim e vão falar, ó, cuidado com o que você fala, hein? Cara, mas eu não tenho mais nada a perder. E é engraçado, diz que depois que a gente chega a 60 anos de idade, aí é que você tem vontade de chegar e falar, não, vamos arregaçar. Virou a chavinha. Vamos arregaçar para poder falar o que é certo e o que é errado, né? E E me outra, chama é lá sua para bater um área, papo né? lá. É sua área, você você conhece conhece, disso. pô, Você tem que colocar sabe seu como que ponto é, de como vista. funciona, né? Vida. Bom, a gente tem 46 anos de aviação, 45 anos de aviação, Sim. fazer 46 anos de aviação. Alguns concordam, outros não, Não. mas é o seu Ué, ponto de vista. não É é? sua visão. Acabou. Né? E hoje é o que no início aqui eu falei pro Paulinho, antes da gente começar a fazer a entrevista, eu falei pro Paulinho, eu tenho medo do excesso, entre aspas, de zelo que o pessoal quer ter, né? Que faz com que o ser humano pule as etapas da segurança. Exato. Ou seja, é tanta coisa que tem que fazer que o ser humano, Ele dá um vai bypass em dar um tudo. bypass. É. Ele dá um bypass, ele vai falar, não, eu não vou fazer isso aqui não, eu já vou direto aqui. Sim. Esse que é o problema. Cada vez chega um cara
É burocratizar muito o engravatado, processo, né? Isso. O engravatado chega ali, não estou falando de político, não. Sim. Engravatado do meio aeronáutico mesmo. Chega aquele cara e fala, não, é porque agora nós temos que fazer assim, agora nós temos que fazer assado, agora você tem que fazer esse teste para poder chegar nele. Então, você pode ter certeza que nem tem o programa do Ratinho, vai dar mel. Vai dar mel. Vai dar mel. É o mel. Né? Então, é esse que é o negócio, cara. Não, nós temos que ter o bom senso. E tá faltando sentar aquele mecânico, aquele piloto, aquele engenheiro, todo mundo junto. Gente, espera um pouco. Aquele fabricante de motor, olha. Qual que é a dor de cada um? O Vamos que pôr no tá papel. pegando? O que tá pegando? Ah, precisa ser um técnico especializado? Precisa. Esse técnico especializado tem acesso ao que está sendo lançado de atualização? Tem. Opa, já facilitou. Ele está fazendo exatamente o previsto? Não, ele está. Ele tem ferramentas, a oficina tem ferramentas adequadas? Tem. O pessoal está familiarizado? Tá. Acabou aí, cara. Acabou aí. Não. Tem que mandar para esta oficina para fazer overhaul. É só esta. Cara. E como que é lá fora, Marquinhos? Vocês têm conhecimento dos Estados Essa Unidos? é a pergunta. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, Rotax, me corrija se eu estiver errado, mas fala para mim. Nos Estados Unidos, tem mais de 4 empresas, acho que são 5 empresas, né? Os Estados Unidos tem praticamente a nossa extensão territorial, né? Sim, então, um pouquinho mais só. Exato. Então, lá tem umas 4 ou 5 empresas que podem fazer esse tipo de serviço. Se é que não tem mais. Eu acho que eu estou errado. E eu sei que na Argentina são 3. Agora, por que no Brasil é uma? Né? E tá errado. Deveria ser mais. Né? Aqui no Brasil, não era 3 empresas, não dá conta. Porque de Manaus para cá é completamente inacessível. De Rio Grande do Norte, Natal, para cá, inviável, né? é inviável. Então, você tem lá... O Brasil dá para dividir em uns 3 países. Exatamente. Você tem uma região Nordeste grande, você tem uma Fortaleza no Ceará, você tem um Natal no Rio Grande do Norte, Sim. você tem um João Pessoa no Paraíba, Salvador. você tem um Salvador na Bahia, você tem uma Aí você muda para norte, cara. é outra. Agora posso coisa. falar uma cidadezinha que praticamente não tem avião? Boa Vista. Não tem. Ah, Lógico que tem. Ali Já só atendi tem lá. avião, cara. Já atendi lá também. Agora você acha que estão fazendo a coisa certa lá? Fala para mim. Mas E não é porque não querem. não, é claro que não. Mas não tem. É Eles não têm inviável. a facilidade. É inviável. Não tem facilidade. Não existe facilidade, porque a facilidade está em cima do money, da grana. O cara quer grana. O cara quer vender curso. É grana. Entendeu? Então, vamos vender curso. Esse curso, olha, Deus que me perdoe. Eu já fiz muito curso. E eu não vou colocar em pauta se tá bom ou tá ruim. Eu acho que pelo jeito que eu estou falando, já dá para perceber que 3 dias, né, para falar que o cara teve um curso em 3 dias, familiarização para quem compra o avião é perfeito. Vale a pena o cara pagar. O cara compra o avião, comprou o motor, é perfeito. Eu acho que deveria até dar o curso já na venda. Olha, você está comprando? Então nós vamos dar o curso para você. Não custa nada, né? Para o cara ter uma ideia. Mas no curso, deixar bem claro para ele que quem tem que vencer... Ô, Marco, você está puxando a sardinha para o seu lado. Eu tô mesmo. Você tem que vender para o cara que, olha, o motor é isso. Você já tem a familiarização, você não é mecânico, mas você é o dono do avião. É assim. Agora, quem tem que colocar a mão no seu motor é um mecânico, né? Que seja mecânico de manutenção de aeronaves. Ele é mecânico de manutenção de aeronaves? Ah, ele fez o curso ali, o curso da Rotax. Então, ele não é mecânico de manutenção de aeronaves. Ele tem que ter o curso de mecânico de manutenção de aeronaves. Porque se não tivesse, o Paulinho, me desculpe, Beraldo, se não tivesse o designativo MMA, pode acabar com essa escola, fecha tudo. O cara é mecânico de Fusca, aí ele faz a familiarização e vai trabalhar com motor. Aí ele é mecânico vou fazer propaganda, de Honda Civic, ele é mecânico de Corolla, da Toyota, ele é mecânico da Nissan, né? Então, cara, não precisa de MMA, não precisa. Agora, tem MMA. É claro que eu tô puxando a sardinha pro nosso lado. Sim.
Nós temos uma formação, poxa. Você tem um código ANAC, você tem um código Até ANAC. eu vim preparado para fazer uma pergunta com relação a isso. Poxa, estou à sua disposição. Eu vi que nos últimos anos formaram-se poucos mecânicos MMA. Puxa, Tô para te dizer muitos, bem pouco. bem assim. pouco. Bem pouco. Cara, E parece, eu não tenho certeza, você deve saber, que após o curso, acho que são 18 meses de estágio para depois fazer um cheque. Você poderia explicar ou se Sim, realmente é sim. só impressão minha que está faltando mecânico, Não, que não tem profissional? Se você puder falar um pouquinho eu sobre compactuo dessa não, impressão tranquilo. e vou além. Acho que não é uma impressão, não. É uma constatação. Tá faltando profissionais na área da aviação. Eu fiz recentemente uma auditoria para a Proflight. Eu fiz uma auditoria para a Proflight. Então, para a escola, para a Uhum. Proflight. E o Marcelo provavelmente vai falar isso para você, né? Que é seu, digamos, concorrente, mas amigo de profissão, né? Sim. Então, o Marcelo me falou uma coisa, Marco, durante a pandemia eu tive que rebolar. Ele falou para mim, eu tive que rebolar. E sabe qual que é o resultado disso? A falta de profissional na área da aviação. A falta de profissional na área de aviação. Porque a pandemia, queira ou não queira, as escolas tiveram que se desdobrar e achar meios paralelos, né? Para poder continuar a formação, né? Então, eu peguei essa situação de uma reclamação, e não só dele. Eu não sei se você está sabendo, tem um outro grande amigo da gente, que inclusive está indo para fora do Brasil, que é o Luiz Mira, Tive né? com ele ontem. Então, o Mira, ele tá indo e ele sabe, ele até comentou comigo outro dia, que a falta de mecânicos no mundo inteiro já É geral. é geral. Não é só aqui, então. Não. Não, É no mundo inteiro. constatação é mundial. É mundial. A falta de profissional. Mas é que existe um problema em cima disso. Além de a gente pegar uma pandemia, né? Já vem dessa pandemia, o profissionalismo, a mão de obra da aviação em geral, ela sempre foi muito. Os vencimentos de um mecânico, né, é sempre muito baixo. Nunca foi muito atrativo, né? Nunca foi atrativo, né? É uma profissão de paixão. Mas assim, se você falar, vamos para a realidade, se você montar uma oficina de automóvel na cidade, uma boa oficina, você vai Rentabilizar mais do mais, que... sabe? Então, assim, é um ramo para quem gosta, é um prazer, né? Porque o pessoal muitas vezes fala, qual é a sua... Você vai comprar um produto no crediário, aí você coloca lá, a moça pergunta assim, qual é o nome do senhor? Né? É Marco Antônio e tal. Profissão, eu sou especialista em aeronáutica. A moça até levanta o olhar para você assim, ó. Né? Porque ela fala, nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Né? Eu sou mecânico de manutenção de aeronaves. A pessoa fala, é mecânico de avião? Até gagueja, né? Mas, viu, é uma coisa tão comum pra gente, Sim. né? É tão comum. Hoje, quando um cara fala pra mim que ele é TI, cara, eu babo. Falo, pô, como eu queria isso na minha vida. O cara é TI, cara. Viu? Olha a coisa do momento, né? Então, é uma situação. Então, eles acham que é diferenciado, mas a gente que está aqui no meio, a gente que está trabalhando com isso, nós sabemos das dificuldades, né, que as oficinas têm, né, diante daquilo Porque eu acho que o mercado absorve, as companhias aéreas devem absorver esses mecânicos formados. Com né? certeza, né? Então, Porque aí lá tem benefício, exatamente. Né? O cara vai trabalhar, normalmente, ele quer uma empresa que Ele de quer falar segurança. o nome, exato, de É, falar o ele quer- nome da empresa, você já, né? Quando você trabalha na Embraer, acabou. Sim. Quando você trabalha na TAM, né? Na Gol, na Azul, e dentro da aviação pequenininha, puxa vida, aí é problema, né? Existem empresas aí de aviação pequena, né? Que são empresas de muito nome, Sim. né? Então, assim, para citar rapidamente aqui, Goiânia tem a Quick, né? Que é uma baita de uma Não, o empresa. Brasil A tá Selma, com muitas né? empresas Que é aí. uma baita de uma empresa. Aqui agora em Jundiaí, que campo tecnológico que ficou, né? Tem empresas boas. Mas assim, eu não sei das dificuldades para aqui no Brasil esse mecânico possa estar ganhando bem.
Porque é tanta coisa que uma empresa tem que fazer para poder pagar o cara, porque não é só o salário, né? Que, infelizmente, Mas como a gente falou, não é só aqui. Lá lá fora fora também também. tem Lá essa tem. demanda. Não consigo dizer com certeza, é uma hipótese, se realmente são os vencimentos que fazem essa diferença toda, né? Lá fora o cara tem uma liberdade maior de escolher outras coisas, Sim, né? sim. Aqui, se ele entra na aviação, dificilmente ele sai, É né? verdade, é verdade. É Então, verdade. assim, não dá pra gente... Eu não consigo precisar qual é o motivo dele não chegar. Um dos nossos intuitos de estar com o podcast hoje é fomentar essa aviação, pra fazer com que esse cara chegue. Exato. Tanto aquele que deixa de ser piloto, comissária, o mecânico, o entusiasta, o proprietário, futuro proprietário de uma aeronave leve experimental, Sim, ultraleve, sim. realmente para fomentar, porque eu acho que a divulgação é a alma do negócio, né? Exatamente, exatamente. Eles precisam saber que existe um caminho e por onde entrar, né? Porque, igual você falou, você fala para um atendente de loja a sua profissão, ele não sabe o que é. Então, Exatamente. se não é visto, Exatamente. não é lembrado. Precisa ser divulgado com Com mais certeza. ênfase o que tem na aviação disponível e por onde esse cara chega. Exato. Eu acho que Exato. esse também é um empecilho desse cara não estar chegando hoje. Eu acredito que sim, falta de divulgação. Para Divulgação, você ter uma sabe? ideia, em São Pedro tem gente que não sabe que tem aeroporto lá e mora na cidade há 20 anos. Você tá entendendo? É o que a gente conversou outro dia. Precisava ter um pier ali, alguma coisa, para trazer a criançada, para um pai trazer um filho, para o Isso, vô trazer o neto. isso. Assim como... São Pedro, quantos habitantes tem São Pedro? Na faixa de 45 mil Então, habitantes. 45 mil habitantes, tem gente que não sabe que tem um aeroporto na cidade. Exatamente. Tem gente que não sabe. E Você mora há 20 entendeu? anos ali, Beraldo. Então, essa é a minha briga. Como é que não sabe? É incrível. Por que não foi divulgado? É Não, incrível. não passou nada em lugar nenhum falando que existe um aeroporto na cidade? Eu acho que é divulgação, né? É um trabalho técnico das escolas. A formação de mecânico é extensa, né? Nós Sim. estamos falando de 3 anos para Sim. todas as carteiras, 3 anos e meio. Grupo célula, grupo motopropulsor, grupo aviônicos e ainda o básico, né? Então, você Mas veja mesmo para nós que somos da aviação, surge 1001 dúvidas a Sim, respeito de formação. sim, sim. Pra gente que tá no meio. Não, e o que o Imagina pra Beraldo- quem tá fora, que nunca teve E o que o Beraldo informação. falou, você tem que passar dentro de uma oficina homologada durante um tempo. 18 meses, né? Exatamente, 18 meses para que você possa pegar, digamos assim, hoje não tem mais a carteira, mas que você possa ser mecânico mesmo, Sim. né? Não operar como auxiliar. E não sei se você sabe, para um mecânico ser inspetor, ele tem que ter pelo menos 5 anos, e para ele ter de mecânico, e para ele ser um responsável técnico, ele tem que ter 7 anos. Além dos cursos de familiarização que aquela oficina homologada, né? Por exemplo, não sei qual é o adendo Da que a oficina, oficina né? tem, né? Então, quais são os tipos de aviões ou de equipamentos que essa oficina mexe, motores que essa oficina mexe, o mecânico tem que ter familiarização. Além disso, toda oficina homologada tem o manual MON, Manual de Organização de Manutenção. Aham. E você tem que estar por dentro. Tem que ter o curso de familiarização da legislação, do manual MON, né? Fazer uma vez por ano a reciclagem desses mecânicos. Então, tudo isso é por uma questão de segurança, né? Por uma Sim. questão de segurança. Aí nós estamos falando de 145, que é a legislação que estabelece, via de regra, o funcionamento de uma oficina de manutenção de aeronaves, né? Então, enfim, mas a pandemia atrapalhou. Os salários hoje para os mecânicos realmente estão defasados, não adianta, né? Hoje eu não tenho, eu não sou funcionário de empresa, eu ganho por comissão, por alguma coisa desse Por tipo. produção, e ganho por né? produção. Autônomo, né? É, autônomo, mas de fato é bastante complicado. Existe uma defasagem no mercado. E está faltando. Tá faltando. Está faltando. Isso é a sua pergunta. Está faltando sim. Não tem mão de obra. Vamos Demora para formar, né? Até Esse o é o cara grande ficar problema. experiente, Então, o cara... Esse é o grande O problema. problema é esse. Não é assim do dia pra Abre-se uma noite que- lacuna É, e esses mais velhos ficam um buraco, esse é o problema. né? Aí a gente passa por dificuldade, porque assim, quantos anos são necessários para formar um mecânico? Sem Exato. contar que o profissional tem que ter interesse, tem que se dedicar. tem que, né? Exatamente. Nossa.
É Ir isso atrás, estudar, buscar, né? Tem o que viver isso, viver aprimoramento. a né? manutenção. É Não é exatamente. o que eu costumo exatamente. dizer. Não sei, acredito que o Marquinhos fez Se o muito cara isso. tiver ainda 2 mãos esquerdas, né? Maneta. É levar manual para casa, é ter Cara, a até, paciência de até, estudar, até de se dormindo você mata dedicar. pane. Até dormindo você mata Dormindo pane. você mata pane. É. É incrível, mas isso acontece. Quem é da manutenção, a vida é essa daí. Vai dormir Então, pensando, Vai, né? você no- você vai dormir né, pensando, ali, analisando e... acaba matando a pane e dormindo. Quantas vezes já aconteceu? Cara, eu já deixei de dormir. Ó, aviação é uma coisa tão séria, porque a gente sempre pensa no nome da gente. Não brinca, não. Cara, o que eu já deixei de dormir, cara, várias vezes, só pensando, meu Deus. E teve vez de eu estar na estrada e lembrar, "Ah, será que eu frenei o bujão? Volta. Eu volto, cara. É. Eu Chega volto. lá, tá frenado. Ele tá Mas frenado, eu voltei. Mas eu voltei. É, eu sou E isso já aconteceu. E eu falo isso pra você porque todo mundo já deve ter passado por isso. Já. E comigo não foi uma vez só, não. Né? E ainda mais agora, depois que a gente começa a ficar com a cabeça branca, aí você Ligar o tem que anti-ice ter aí, mano. certeza. É, o Marquinhos. anti-ice. Marquinhos começou com 60, eu com 30 já tinha um monte de cabelo branco. Culpa desses aviões aí. Mas é isso, Beraldo. Bacana, muito bom, né? Cara, legal. Esse é um assunto que a gente tem que abordar mesmo, que é Beleza, a questão Paulinho. da formação profissional hoje. É uma Com questão extremamente importante. O mercado tá defasado. Você que tem o desejo de ser mecânico, vamos fazer um curso, nossa. vamos estudar, vamos se dedicar. Tem campo, tá em falta no mercado. Não é só uma reclamação minha, mas acho que De todos. todo mundo que tá aí na aviação, É. na área da manutenção, Falta falta tudo. muita coisa. E quando forma, ainda forma mal profissional. Tem que formar É, bom né? profissional. Exatamente. É isso. Legal, Marquinho. Mais alguma pergunta pro Marquinho aí, Beraldo? Não, só agradecer mesmo. Foi uma aula, né? Poxa, que Fala é aí, isso? Paulinho. É, eu uma acho que tem aula. bastante assunto ainda pra gente abordar. Nossa. Vou te falar bem a verdade. Vamos ter que marcar um novo episódio aí Eu mais venho. pra frente, Será um Legal. prazer, Paulinho. né? É sempre bom falar de assuntos relevantes pra aviação, trazer coisas importantes à tona. Essa questão dos rotax e tudo aí vai dar polêmica. Aí depois a gente Gonçalo. deixa o Mas isso contato é do bom. Marco Berzag. Vai estar o contato do Marquinho. Pra você que estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida em relação a tudo que foi falado, deixe aí suas perguntas, seus comentários, tá? Contato do Marquinho a gente vai deixar aí também no rodapé aí, nos comentários aí, né? Fixado aí. Obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer para você, Paulinho, pelo convite, né? A empresa Cavoc, né? Estamos aí. Gostaria de agradecer a você. Gostaria de agradecer ao Tiago, né? Beraldo, meu amigo Beraldo, de 20 pancada ano, que é o proprietário da Sierra Bravo, né? Uma Exato. super escola. Como E- diz o Claudião, funcionário mais mal remunerado. É o dono. Esse Claudio fala. Acertou. E agradecer também à equipe técnica aí, o Conrado, né? Guilherme. O Guilherme, né? Muito obrigado pelo convite. Corintiano. Estaria à disposição Vai se tirar alguém... essa camisa, não? Se alguém quer... Olha lá, tá vendo? É o Corinthians. Estou à disposição, tá? Se alguém precisar de qualquer explicação de alguma besteira que eu tenha falado, né? Eu estou aqui para isso, mas o meu ponto de vista é esse, né? E sempre à disposição, tá bom? E salve a aviação brasileira. Legal. Muito obrigado, Marquinhos. Valeu, Marquinho. Obrigadão. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Asas Podcast. Deixe seus comentários, interaja conosco aí, tá bom? Obrigadão aí pela audiência. Obrigado. Até mais. Muito Obrigado, obrigado. tchau, tchau. Obrigado.